Oi gente, tudo bem? Como eu havia prometido, eu vou fazer esse vídeo aqui a respeito da relação entre a culpa, né, e o feminino, a mulher e a culpa, e as implicações disso, né, a respeito de autoestima e autoimagem, que é o assunto que a gente está aqui discutindo já. E aí, por que eu decidi falar a respeito de culpa, né? Porque algo me diz já de antemão que você que está me assistindo, se você for uma mulher, você está culpada por alguma coisa. Você está culpada porque você trabalha demais, você está culpada porque você trabalha de menos, porque não consegue um emprego, porque tem filho, porque não tem filho, porque não quer ter filho e a sua família te cobra a respeito disso, porque não quer fazer faculdade, porque começou a fazer faculdade, se mudou de cidade e é cobrada a respeito disso, por causa do seu relacionamento, por não querer um relacionamento, por estar em um relacionamento que não é socialmente aceito, pela sua sexualidade, por repreender demais ela, ou por expressar demais ela. Enfim, gente, por N motivos. Algo me diz que você tá culpada por alguma coisa nesse momento. A culpa, quando a gente trabalha com o feminino, ela tá sempre muito presente. Existem, né, mecanismos sociais e mecanismos também subjetivos, né, de construção micropolítica, né, uma construção psíquica pessoal relacionada a isso, tá? Então, pra começar, eu fiz uma colinha aqui pra eu não esquecer de falar nada e também pra ser mais rápida e objetiva, porque eu tenho percebido que vocês não gostam de vídeos longos. O que é a culpa? A culpa, ela é o fracasso de uma imagem idealizada. Então eu idealizo uma imagem e aquela imagem passa, né, por um fracasso, ela não corresponde à minha expectativa e a culpa emerge a partir daí. Se a gente for falar, por exemplo, de uma parte, né, mais psicanalítica, a gente entende que a instância responsável por isso é o superego, né, que está sempre cobrando as expectativas sociais, né, as expectativas externas do nosso eu, né. Enfim. Então, já aí falando sobre o que é a culpa, a gente já entende o papel dela nessa construção da nossa autoimagem, né? Porque ela parte de expectativas. Então, se ela parte de expectativas e essas expectativas sociais a respeito da mulher, elas são tão ruins, elas são tão envolvidas numa questão de inferioridade, enfim, de passividade, a gente já entende, né, como que isso pode ser construído. Por quê, né? Porque a culpa, ela então tá ligada a não realizar padrões, que são padrões que, como eu já falei anteriormente, são padrões irreais. Não existe um padrão, né, de corpo, de comportamento, de carreira, de nada disso, mas a gente entende, né, infelizmente, que existe um padrão. Quando a gente não cumpre esses padrões, a gente sente culpa. Essa culpa, ela é instaurada de uma maneira quase estrutural, porque ela vem de vários fatores, né? Então, tem várias maneiras dela ser difundida. Então, ela está presente de uma maneira política, ela está presente de uma maneira cultural, econômica, enfim, de poder, inclusive. O mecanismo, né, do poder, ele é o principal envolvido nessa questão quando a gente fala sobre sociedade, mulher e culpa, porque, né, existe uma estrutura de poder a quem interessa, né, de que essa questão de que a mulher esteja sempre se sentindo culpada, se sentindo inferior, não o suficiente. E aí, quando a gente fala também de estrutura, né, de uma coisa que é estrutural, a gente entende também que ela é difundida. Então, se ela é difundida, ela muitas vezes não é nem mesmo percebida. A gente nem percebe que está sentindo culpa, nem percebe que sentiu culpa em algum momento, e aquilo acaba se tornando uma angústia, né, uma angústia constante. Então, a gente, a respeito disso, pode entender que muitas vezes ser mulher, né, nessa sociedade inserida nisso, e também muitas vezes, né, ter essa culpa presente de uma maneira também subjetiva, nessa construção psíquica, né, que subjetiva ao longo do seu desenvolvimento. Então, isso provoca um mal-estar constante, que muitas vezes não é nem mesmo compreendido do porquê que você está sentindo esse mal-estar constante, né. Enfim, e aí essa culpa, ela promove o que? Essa distorção da autoimagem. Eu tenho expectativa, eu tenho um padrão, né, ao qual seguir, um padrão de comportamento, de carreira, enfim, e se ele não é alcançado, então eu tenho essa autoimagem distorcida de mim, né, como uma pessoa não capaz,
enfim, tantos outros motivos e gerando essa culpa. Essa culpa que se transforma, né, como eu falei, muitas vezes em angústia, em outros sintomas, muitas vezes em transtornos psicológicos também, não sozinha, né? A gente tem que procurar entender as coisas de uma maneira sempre mais... não levar ao pé da letra, tá, gente? Porque essa questão de desenvolvimento psíquico, ela é muito subjetiva, tá? Mas eu acho importante falar a respeito dessa construção, né, de sociedade pra gente entender melhor. Claro, por que eu tô falando isso? Porque a mulher, ela foi construída, né, socialmente construída pelo viés da dúvida, né, pelo viés da fragilidade, da fraqueza. Mulher não tinha lugar na sociedade por muito tempo, a não ser que fosse pelo marido, pelo pai, enfim, pelo homem, né, responsável. É até estranho falar isso, né, até incomoda falar, mas enfim, era assim, né, gente? E aí a gente, entendendo a respeito disso, entende também que uma série de estruturas foram derrubadas ao longo dos anos, principalmente no século anterior, né? Muitos direitos foram conquistados. A mulher passou a ter direito ao voto, passou a ter direito, né, mais assegurado ao trabalho, passou a ter direito à vida política, à vida em sociedade. No finalzinho ali, mais ou menos, do século, a gente passou pela a terceira onda, né, que era a respeito de liberdade sexual. Então, a mulher foi ganhando alguns espaços, muitos espaços, né, se a gente for parar para pensar, mas ganhar esses espaços não garante, né, que a equidade ali dentro desses espaços. E aí, quando eu falo, por exemplo, que a mulher ela é construída pelo viés da dúvida, da incapacidade, né, enquanto o homem ele é construído no imperativo, inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Essa questão de ser sempre construído no imperativo, de ter que se impor, isso também traz prejuízos, tá? E são prejuízos diferentes. A gente tem que considerar, por exemplo, a masculinidade tóxica, que é um assunto que já foi falado lá no feed, né, através de post. E, enfim, e aí como que a gente pode entender isso de uma maneira prática? Foi feita uma pesquisa do LinkedIn, já tem um tempinho atrás, que constatou o seguinte: para se candidatar a uma vaga, a mulher ela precisa preencher 100% dos requisitos. Então ela só se considera, né, as mulheres ali da plataforma só se consideram capazes de se candidatar àquela vaga quando preenchem 100% dos requisitos que são pedidos ali. Enquanto isso, constatou-se que os homens, preenchendo apenas 60% dos requisitos, eles já se consideram aptos a se candidatar. Isso diz muito pra gente a respeito dessa construção de autoimagem, de autoestima e dessa culpa presente, né, no nosso psiquismo. Existem muitas outras coisas a considerar também. A gente tem que considerar a mulher como um dispositivo sempre afetivo, sempre ligado aos cuidados, né? Então essa responsabilidade de ser sempre a cuidadora, de ser sempre a pessoa que tem que estar disponível. Mas eu acho que não cabe falar, porque senão vai ficar muito extenso. O que a gente entende e conclui então, né? Que essa questão de expectativa social, né, de expectativa também subjetiva, difundida no nosso psiquismo, ela faz com que a nossa construção de autoimagem ela não seja uma construção bacana. A gente não tem uma autoimagem coerente, né, com o real, porque está se sentindo menos, está se sentindo culpada e, consequentemente, a nossa autoestima é baixa. Então, com essa autoestima baixa, autoestima é o quê, né, como eu já falei anteriormente? A autoestima muitas vezes uma ferramenta, né, de enfrentamento às questões que aparecem, né, no nosso cotidiano, né, um enfrentamento psicológico, né, e tendo a autoestima baixa, muitas vezes a gente passa por outros problemas. Também, como eu falei, tem essa questão da angústia, né, e, enfim, outros sintomas que surgem e podem, inclusive, estarem presentes, né, no desenvolvimento de transtornos psicológicos e de transtornos afetivos, enfim. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não esquece de dar like, de comentar se você gostou ou não. Se você está assistindo no Instagram e gostou, compartilha com as pessoas que você acha que vão gostar também.